começando o nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre casamento. Salve, salve! Nós vamos falar, eu e o pastor Ignaldo, nós vamos falar das 5 dificuldades que os casais encontram no casamento, enfrentam no casamento. Olha, todas são importantes, mas a quinta vale a pena você esperar. Espera que tem coisa boa por aí. A última, vamos deixar a última, né? Então todas elas são questionamentos que as pessoas fazem, as dificuldades que as pessoas encontram dentro do casamento, tá? Então queremos pedir para que você fique aí, porque pode ser que você também tenha essa dúvida, ou também está passando por esse momento difícil. Convide a sua esposa, seu maridão, traz para a sala, vamos estar juntos. Vamos estar junto, né? Não esqueça de dar um joinha, de compartilhar, tá bom? E sempre acompanhe o nosso podcast, Pode Falar. E aciona o sininho aí, se inscreva no nosso canal, tá bom? Nós falamos bastante coisas, principalmente sobre casamento. Vai valer muito a pena esse podcast, continue com a gente. Então, a primeira dificuldade que a gente listou aqui, né? Listamos 5, mas a primeira que eu quero falar com você é o seguinte: as pessoas não conseguem conversar assuntos difíceis sem brigar. Isso é uma das grandes dificuldades encontradas dentro do casamento, né? Então, todas as vezes que surge um assunto difícil, um tema polêmico, né, o casal tem dificuldade de sentar para conversar. E aí eu te pergunto, como fazer? Olha, tem que ter muita paciência um com o outro, né? Precisa ter assim, um cuidado muito grande, porque a gente acaba ofendendo a outra pessoa, porque às vezes o que parece para você muito comum, muito natural e fácil de interpretar, para o outro não é. Então às vezes a gente choque, né, de realidades, porque a sua realidade não é a mesma da sua esposa no momento de tensão. E eu acredito também que um dos grandes desafios é que na hora da tensão a gente não para ouvir o que os outros estão falando, a gente quer falar antes de ouvir. E questionamos antes de entender realmente o que a outra pessoa está pensando. Ou pior, às vezes nós estamos, como é que se diz? A gente parece que tem bola de cristal, né? Sabe até o que o outro está pensando. Então, peraí. Então, você que está anotando aí. É muita coisa então, mesmo. Então, quando você vai discutir um assunto difícil com o seu cônjuge, então, primeira coisa, aprenda a ouvir. Antes de falar. E paciência. Muita paciência. E não fique tirando conclusões precipitadas como se você tivesse bola de cristal, certo? Mais ou menos isso. Já anotei mentalmente aqui para a próxima situação difícil. Muito bom. Eu acredito também que, principalmente no começo do casamento, quando os dois estão se conhecendo e que a gente traz, né, das nossas famílias crenças limitantes e que o que para mim é uma crença para você não é, e vice-versa. Isso é um grande desafio e que tem feito casais se separarem, né, nos primeiros anos de casamento porque não conseguem lidar com essas circunstâncias. É muito sério. A gente falou no podcast passado, é importante você ir lá para assistir, que falamos um pouquinho sobre a maturidade, a importância da maturidade, né, emocional para que eu consiga lidar com os momentos difíceis, porque vão acontecer. Né? Sim. Então, todas as vezes que você tiver que enfrentar uma situação, uma conversa difícil, né, precisa ter paciência, né, para ouvir aquilo que o outro tem para falar, né, colocar os seus pontos de vista, o seu ponto de vista ou os pontos de vista. É o desafio que a gente sempre quer ter razão, né? Todos nós. Eu quero ter razão, você quer ter razão. Eu também quero ter razão. Todo mundo sempre vai defender a sua razão. E isso, normalmente, prejudica muito o casamento. A gente precisa, né? Só o tempo e a maturidade vai ensinar a gente que nem sempre ter razão é a melhor solução para aquela briga. É aquela frase que a gente fala muito, não, amor? É melhor ser feliz ou ter razão? Então, é melhor ser feliz do que ter razão. Pois é. Olha, eu queria deixar uma dica também, é o seguinte: quando você tiver que resolver um assunto difícil, sente na mesa, né? Olha. A mesa é um lugar muito importante, tá bom? É um lugar de comunhão, a mesa é um lugar
de partir o pão, é um lugar onde a gente pode estar frente a frente, né? E para resolver situações difíceis. Então, não resolva situação difícil andando pela casa, sentada na frente da televisão, gritando um com o outro no banheiro. Sentem na mesa, né? Olhem um para o outro. É fácil fazer isso, gente? Não é não. Não. Não é não. Não tô falando nada aqui que é fácil. Estou dizendo que em situações difíceis para resolver, precisa ter maturidade, precisa ter calma, precisa ter sabedoria e precisa ter um lugar adequado para conversar. Não, e podemos acrescentar um momento ideal. Porque às vezes não é na hora, né? Exatamente. Surge um desafio, tá tenso. Todo mundo está com os nervos à flor da pele. Importante. Então não é hora de discutir, não, vamos deixar para depois, né? Abaixa a poeira, a gente costuma brincar nos cursos de casais que a gente faz e que, olha, bota uma água na boca, não engole, né? E segura, deixa passar a tensão no momento certo, trabalhar e conversar sobre isso. Sabe por quê? Porque às vezes, sempre no casamento tem o mais ansioso, né? Tem aquele que quer resolver na hora, que quer falar na hora, né? Então, o outro precisa ter maturidade para trabalhar isso, tá bom? No outro que é ansioso. Então, por exemplo, quando a gente tem as discussões, que é raríssimo, sim. Quando a gente tem as nossas discussões, não pode bater na mesa. O que acontece? Eu emburro, né? Antigamente eu emburrava mais tempo, agora eu emburro menos. Mas eu não consigo falar na hora. É difícil quando está emburrado, você não sabe nem porquê, né? Também tem, né? Então, assim, aí o que acontece? Eu não gosto de falar na hora. Aí eu fico elaborando, pensando, para depois conversar. E aí, quando a gente casou, ele ficava assim, ó, o que aconteceu? O que foi? Fala! O que aconteceu? Fala! O que aconteceu? Né? E eu não consigo fazer assim. Hoje, ele já aprendeu. Então, assim, quando eu emburro, aí também emburra. E aí, espera, aí depois a gente senta e conversa. Eu estou usando esse termo, mas assim, é porque eu preciso de um tempo para elaborar. E às vezes a outra pessoa é tão ansiosa que quer resolver na hora, aí a pessoa explode, fica brava, porque naquele não é o momento dela resolver. Entendeu, né, que eu quis dizer, né? O foco na solução é a melhor decisão, mas nem sempre é no momento da confusão. Sim. Ficou bom, rimou. Então, eu queria que você deu para entender o que eu quis dizer? Sim. Então, às vezes a pessoa precisa, assim, dar um tempo para a outra elaborar, para depois sentar para conversar, né? No auge do fervor, do nervoso, não é legal. Às vezes a gente tá assim, com o pensamento, né, naquela situação, na minha razão, né, e que eu não abro mão. Eu preciso ter um pensamento alternativo. Tá, e se eu pensar diferente acerca da situação? Como que eu posso encarar isso? Porque, às vezes, numa discussão, acontece muito, a gente atende muitos casais também que ouvimos isso, que aconteceu com a gente ouve dos outros também, é que, às vezes, uma palavra maldita. 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 E né? Maldita também. E, na grande parte, vai ser maldita, né? Porque é uma maldição que está lançando na vida de alguém. A maldita. E, baseado nisso, às vezes, uma palavra no momento de discussão, momento de irritabilidade muito alta, nós falamos coisas que não deveríamos falar. Né? Aquele negócio assim, ó, a gente faz as maiores burradas nos 5 primeiros minutos, né? Então tem que tomar cuidado com os 5 primeiros minutos. É na hora que a gente está, as emoções fluíram. Primeiro você tem aí, sente, né, aquilo, cada um tem uma reação, né, um momento de uma palavra que não gostaria, de uma situação que não é agradável. No primeiro momento, sobe um sangue. Né? E aí, nesta hora, às vezes, ao invés de pensar, nós vamos sentir. Cuidado. Não sinta primeiro antes de pensar, porque se for no sentimento, nós falamos o que vem, né, do coração. Às vezes o coração está magoado, vaza pela boca e fere outra pessoa. Ferido fere o outro. E às vezes um conceito, uma palavra errada, pode dificultar ainda mais a relação. É isso aí, porque uma pessoa ferida, ela tem o potencial de ferir. Muito grande. Então tem que tomar muito cuidado. Então tem que tomar cuidado com o lugar que a gente vai resolver os problemas difíceis, como vai fazer isso e a hora de fazer isso, o momento certo de fazer isso. Às vezes é importante esperar um pouquinho, né?
Porque aí a visão vai clarear, o assunto vai ter uma visão diferente sobre aquele assunto. E eu tá costumo bom? dizer também sempre nos nossos encontros aí de casais e também quando a gente está atendendo um casal, né, dizendo, olha, na hora da decepção não tome nenhuma decisão. É importante. Respira fundo e pense nisso, não esqueça disso. Fala para o seu marido, fala para sua esposa. Na hora Da decepção não tome nenhuma decisão. Não é fácil, mas Então, é possível. imagina para nós que somos mulheres, que somos extremamente emocionais, falamos tudo que vem na boca, né? Tem que tomar cuidado, porque, olha, também tem outro problema, amor. A maldição, a vida e a morte estão no poder da palavra, da língua. Então, você, às vezes, está na briga, na discussão, você está fala a palavra. Como assim? Amaldiçoando. Amaldiçoando? Você está fala para mim. Amaldiçoando? A outra pessoa, entendeu? Então você aí começa a brigar e começa, você não presta, porque você é um vagabundo, porque você é um sem vergonha, porque você é um mulherengo, porque, meu Deus, você está Amaldiçoando, né? a pessoa que dorme com você, que você ama. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Gente, Davi e Mical, né? A Bíblia diz que eles se amavam. E o casamento de Mical terminou, né? Por conta de palavras que Mical lançou sobre o casamento dela. Mical não teve filhos, porque ela lançou palavras terríveis sobre Davi no momento em que ela estava com sangue fervendo, no momento que ela estava com raiva, com uma crise de ciúmes, e ela falou coisas que não deveria falar no momento errado e causou um grande problema para ela mesma, para a família dela. Porque se a palavra tem poder, nós precisamos entender. A palavra maldita é uma maldição. O inimigo das nossas vidas vai pegar essa palavra. A palavra falada, ela vai ser gerada no mundo espiritual alguma coisa. Se é uma palavra maldita, o inimigo toma posse. E se naturalmente é uma palavra bendita, né, o Espírito Santo toma posse. Então, o que nós falamos, principalmente dentro de casa, tem muito poder. E às vezes na hora da raiva a gente fala, não tô nem aí. Ele mesmo, não tô nem aí. Meu querido, minha querida, isso tem um problema sério, gera problema sério. Filhos, né? Às vezes a gente tá com raiva dos filhos, bravo com os filhos, e aí lança maldição. Eu consegui falar. Lança maldição sobre os filhos. Então tomem cuidado. Chamar seus filhos de moleque, sem vergonha, vagabundo. Você não vai dar nada. Você não vai dar nada. Não façam isso, por favor, não façam isso. Vamos para o segundo? É importante também entender que às vezes nessa situação, né, que a gente está brigando, e reconhecer que a frustração vai gerar uma culpa em ação. Você acaba frustrado, decepcionado, ferindo o outro, então acaba culpando na própria ação que você faz. Então, muito cuidado na hora das brigas. Vamos para o segundo. Não ter uma vida sexual satisfatória e o cônjuge, né, não aceita buscar ajuda. Agora tira as crianças daí, só você, bonitão, e com a sua esposa. Esse ponto 2 é importante. Muito importante, gente. Olha, isso aqui é uma das grandes dificuldades que os casais enfrentam, né? Porque, veja bem, a gente casa por amor, obviamente. Todo mundo vai para o casamento por amor e todo mundo acha que vai virar de ponta cabeça todo dia, né? Que vai subir no lustre todo dia. E não acontece assim. Não vai acontecer assim. Temos as dificuldades do dia a dia, as mulheres têm as suas dificuldades, enfim. Que a frustração, ela é porque no início do casamento é isso, né? A gente vai para um tempo de lua de mel, quem pode ter, todo dia namora, aquele negócio todo. Então o clima, tudo é muito novidade. Tudo. E no passar dos meses e do ano, a gente precisa entender que já não é da mesma forma. É prazeroso, é maravilhoso. É importante. É importante, né? Um dos pilares do casamento, né? É realmente o sexo, mas baseado no romantismo, né? Sim. Não é simplesmente um ato. Um ato, né?
mas é um complemento, né? O ato é o complemento de um trabalhar no relacionamento afetivo um do outro, e que muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. Ah, a mulher namorava todo dia, agora não quer mais. O meu marido... calma, muita calma nesse momento. Né? Então, assim, olha, é muito importante falar sobre o assunto, ok? É muito importante saber o que o outro pensa sobre o assunto. Olha, precisa saber, porque tem muitos problemas de disfunção, tanto masculino quanto feminino. Então, você não pode ter vergonha de falar, né? Não pode ter vergonha de expressar para o outro o que está acontecendo. Homens que têm muita pressão no trabalho, que estão vivendo um momento de estresse, tem problema. Sim, muitas vezes ele tem um problema de disfunção porque ele está vivendo um momento tenso, ou por falta de dinheiro. Sim. Os homens, essa área é muito perigosa, hein? Sim. Falta de dinheiro faz um homem às vezes impotente, não fisicamente, mas mentalmente, né? E a mulher precisa entender esse momento dele. E às vezes começa a falar assim, tem outra, porque o cara está vivendo um problema delicado, tentando resolver o problema financeiro da família, e a mulher coloca um monte de minhoca na cabeça. Sim, mas é que às vezes faltou ali comunicação, né? É uma grande dificuldade. Precisa falar. Então os homens precisam quebrar esse mito de vergonha de falar, olha, não tô legal, tem vergonha de ir no médico. Isso né? é muito Então, sério. Então precisa quebrar essas barreiras, esse dogma, esse sofisma, né? Esse paradigma, gente, perdão. Esse paradigma, assim, de ir ao médico. Precisa ir ao médico. Como as mulheres vão no médico, precisam ir no médico. Gente, mulher também tem problema. O que precisa deixar claro, né, é que um relacionamento sexual saudável também é importante ter um diálogo de como é a melhor maneira. Sim. Porque como é que a sua esposa gosta, né? Qual que traz prazer para ela, uma vida sexual saudável? E para o seu marido também. Né? Às vezes o marido ele fica idealizando os outros ou vendo alguma besteira por aí e acaba não dizendo para sua esposa, eu gostaria que você colocasse uma roupa A, B, ou então que nós fizéssemos namorar em outro lugar e que não fosse na cama, sei lá. Isso tudo é um contexto pessoal e que precisa ser muito bem trabalhado. Porque a Bíblia diz que o corpo da esposa é do marido e o do marido é da esposa. Que coisa linda isso, né? Então, é algo saudável. Precisa ser, como foi dito, precisa trabalhar isso, precisa conversar isso, precisa gerar esses ambientes. E às vezes você está tendo um momento sexual e que não é o jeito que a sua esposa gosta. Então precisa falar, né? As mulheres sempre estão com uma dor, gente. Sabe aquela dor? Estou com uma dor hoje. Eu estou com dor de cabeça. Porque isso... nós temos que ter muita cautela. Porque se você chegar à noite em casa querendo ter uma vida sexual, se não começou de manhã, esquece. E também vamos rasgar aqui. Eu gosto de falar a verdade, viu, gente? Tem muita mulher que fala que está com dor de cabeça, que ela está fugindo, né, do marido. Porque o marido é um grosso, sem educação, mal educado, um cara que não dá nem bom dia. E então, sim, não dá, né? Não dá. Então, às vezes, as mulheres prestam atenção. Às vezes, a tua esposa está com muita dor de cabeça porque ela está fugindo do você mesmo. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E também, né, tem algumas fantasias aí, né? Nada imoral. Mas algumas coisas que o marido gosta e que a esposa gosta. Precisa conversar isso. Precisa conversar. Né? Senão vai conversar com a amiga do trabalho ou com o amigo do trabalho e fica pensando um monte de besteira. Então tem problemas funcionais, né? Tem problemas sistêmicos de menopausa, de disfunção dos homens, né? Função hormonal, que às vezes não está legal. Então tem uma série de coisas. Precisa conversar, precisa ter diálogo, precisa buscar ajuda. Não tenha vergonha, todo mundo por um momento da vida, em algum momento da vida, vai passar por uma dificuldade. Todo mundo vai, gente, todo mundo vai. Mulher vai entrar na menopausa uma hora, os homens também entram na andropausa, tá? Que é a menopausa de homem. As dificuldades da vida, dos problemas da vida, a gente vai ter problemas. O importante é ser companheiro. Então, assim, aqui está falando assim que a grande dificuldade é que um não aceita buscar ajuda. Você que está nos ouvindo agora, busque ajuda, não tenha preconceito. Não é só você que tem problema.
Não é só você que está passando problema. Né? Todo mundo, em algum momento da vida, vai passar problema. Então, não fique pensando que é só você, que está todo mundo funcionando direitinho, só você que não. Não é assim. Não, e o agravante é que vão levantando uma série de barreiras que não tinham quando eram jovens, né? E criam, porque não falam a respeito, não respeita o outro, não cria o ambiente para um bom relacionamento sexual. Às vezes tem dificuldade dos filhos também, né? Os filhos pequenos é um grande desafio, passamos muitos desafios com os filhos pequenos, né? Para namorar. Então tem que ter uma paciência muito grande com isso, um respeito um pelo outro muito grande, e precisa falar, como você fala de finanças, fala dos filhos com a esposa, né? Fala de relacionamento interpessoal, precisa falar também da vida sexual. Tem muita mulher reclamando, né, dos homens em relação a uma vida sexual saudável, e tem muito homem também, viu? Muito homem reclamando que as mulheres não são carinhosas. Esses dias mesmo, infelizmente, problema com alguns casais e reclamando sobre isso. Eles não conversam sobre a vida sexual. Eles não brigam, né? Eles não têm dificuldades assim aparentes, mas os dois estão se distanciando cada vez mais. Isso é muito perigoso, né? E os casamentos vão terminando. Não é ninguém termina um casamento, acabou, Levantou e acabou. não, as O coisas casamento vai, assim como eu disse no outro podcast, eu disse assim, ó, não é eu casei, é casando, tá bom? A gente vai casando todos os dias, porque a gente vai aprendendo, vai amadurecendo junto, vai crescendo junto, vai mudando junto. Então é casando. Todo dia você tem que decidir isso. E o processo contrário também acontece, é descasando. A gente vai descasando todo dia. Então você escolhe, casando ou descasando. Perfeito. Uma outra dificuldade que o pessoal encontra, amor, o cônjuge nunca reconhece seus erros, por isso nunca pede perdão. Essa é a terceira, é isso? Muito bem. Como é que faz quando o cônjuge nunca reconhece seu erro e nunca pede perdão? Esse também é um desafio muito grande, baseado na razão, né? Nós temos razão, então não preciso pedir perdão. Estou certo. E pedir perdão é muito diferente de eu simplesmente, né, ficar compadecido de uma situação que vivi. Não, perdão é aquilo que eu peço e que eu não vou mais fazê-lo. Então perdão é diferente de remorso. Muito grande, muito diferente isso, né? E o perdão não é um sentimento, né? Eu senti, né? Eu vou decidir pedir perdão e vou decidir ser perdoado também, né? Que tem pessoas que não perdoam nem ela mesma. Então, isso é um exercício constante que nós temos que fazer, de perdoar. Eu penso que uma das coisas fundamentais e que um dos grandes valores do casamento é quando os dois reconhecem o poder do perdão, né? Perdão e gratidão são dois valores poderosos. Poderemos falar em outro momento sobre gratidão, mas o perdão é a essência do casamento. Eu vou errar, né? Vamos errar, a gente vai pisar na bola, vai ter atitudes erradas e assim a importância de, puxa, me perdoe, né? Realmente eu errei. E isso precisa ser algo muito comum entre um casamento, que na grande maioria dos casamentos isso também há uma falha grande, e aí se levanta, né, uma série de frustrações, mágoas, ressentimentos, e que não são tratados, porque nós não somos tratáveis, né? E aí então não age com o perdão. Então, olha, eu diria para você que tem um cônjuge aí em casa que tem dificuldade de pedir perdão. Precisa buscar ajuda com uma terceira pessoa. Porque às vezes vocês estão vivendo no casamento, e quando a gente está vivendo no casamento junto, assim, há algum tempo, a gente tem dificuldade de enxergar os erros. Tem dificuldade de enxergar onde está errando e como está errando. Então é importante buscar uma terceira pessoa, né? Para expor os pontos de vista, para que a outra pessoa possa ajudar vocês a entender. Porque às vezes você está achando que o outro precisa pedir perdão,
mas o que você está fazendo para que o outro sempre tenha que pedir perdão para você? Esse é um questionamento, né? E por que o outro tem dificuldade de pedir perdão, né? Por que ele é tão cheio de si e que acha que não erra e que não tem problema nenhum com ele, né? Só nesse fato de achar que não tem problema nenhum já tem problema, porque todo mundo tem problema. Sem dúvida. Então eu diria assim para vocês que você que está enfrentando esse tipo de problema aqui, busque ajuda, busque uma terceira pessoa, né? Você que é cristão, busque aí uma autoridade espiritual para te ajudar, né? Para ajudar o casamento, tá? Para ter uma visão geral do que está acontecendo. É muito importante. E o que te aproxima ou te afasta do seu cônjuge também tem muito a ver com a necessidade de perdão. A falta de perdão no relacionamento afasta um do outro. Isso vai criando, né, ao invés de construirmos pontes, estamos construindo muros no relacionamento. Sim. E aí chega ao ponto que não dá mais. Me veio um exemplo aqui agora, sabe? Às vezes, vou dar um exemplo do marido, né? Porque normalmente acontece isso com os homens. De repente, seu marido, ele te maltrata dizendo, você é burra, você não sabe fazer nada, né? E você fica magoada com isso, você fica triste com isso e você espera que ele vá reconhecer e pedir perdão para você. Mas às vezes ele não sabe que ele está fazendo errado. Ele não está fazendo porque ele está querendo te pisar, querendo te humilhar, Às vezes ele faz isso porque ele ouviu o pai. Ele cresceu ouvindo o pai falar isso. Às vezes ele cresceu numa família que isso era normal. Então, eu não estou defendendo, eu só estou dizendo que precisa buscar uma outra pessoa, porque às vezes é importante que a outra pessoa saiba que o que ela está fazendo está magoando, porque às vezes para ela tá tudo bem, ela não está magoando, por isso ela não está pedindo perdão. Ela não está pedindo perdão não é porque ela se acha assim o melhor, é porque às vezes ela não tem a consciência de que ela está fazendo aquilo, está magoando a outra profundamente. Isso é muito melindroso, isso é muito sério. Muito sério. Isso dá um podcast só sobre isso. Esse é só um exemplo que eu dei, um exemplo. Estou trabalhando aqui só... Dentro desse exemplo, desse tema, tem muitos exemplos que a gente pode falar. Sim. Mas, às vezes, pode estar acontecendo. Então, como saber? Buscando uma outra pessoa, buscando uma ajuda com uma outra pessoa para poder ajudar. Infelizmente, a maioria dos casais não busca ajuda no princípio. E quando busca ajuda, já não tem jeito mais. Já criaram uma série de preconceitos e barreiras que não dá mais, né? Estão cansados, decepcionados, feridos e não conseguem mais estarem juntos. Por que não procuraram ajuda? Isso também é algo que a gente carrega, né? Não, tem que resolver no casamento. Os dois tem que resolver. Não pode levar para outra pessoa, não. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Não, ninguém tem que intrometer na nossa vida. Olha, realmente ninguém tem que intrometer na nossa vida, desde que seja uma pessoa que seja profissional, uma pessoa que seja capacitada para fazer. Senão é melhor você não falar não, tá? E alguém que vive... Vai falar para a vizinha não, para a cunhada, para o genro, É o que mais acontece, né? Nós vamos buscar alguém que nos apoie naquilo que nós estamos falando. Não é para fazer isso não, para procurar um profissional, um profissional ou uma pessoa que tenha capacidade de ajudar. É um casal que viva aquilo que você acredita que ele seja melhor do que o seu casamento. Gente, né? dá pra gente falar muitas coisas aqui, mas não é, né? Estamos pontuando aqui algumas coisas. Outro problema que as pessoas, os casais enfrentam a família de origem não respeita os limites. O que fazer quando a mamãe vai na sua casa e muda os móveis de lugar, muda a sala todinha, abre a geladeira para saber o que tem, dá ordem para sua empregada, né? O que fazer quando a família de origem ela começa a se intrometer no casamento, dando opinião? Isso é um perigo, gente. Isso tem um casamento fadado ao fracasso, né? Quando nós casamos, nós formamos uma outra família. Né? Então, quanto menos os seus pais saberem do relacionamento do casal, melhor. Né? Porque sempre... protege eles e protege você. Naturalmente, é proteger aquilo que é filho. Então, tem duas coisas. Família atual é assim, eu
eu e o pastor Ignaldo somos a família atual, nós dois. Família de origem é a minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Família de origem dele é o pai, mãe, irmão deles. Eles não vão deixar de ser a nossa família, nunca, de forma nenhuma. Só que a gente precisa entender que a Bíblia diz assim, ó, deixa o pai e a mãe e unir-se-á a outro e se tornará uma nova família. Então, a partir do casamento, que eu casei com o pastor, nós formamos um novo núcleo, uma nova família. Então, agora, né, eu devo respeito a ele a mim, né? Nós vamos compartilhar a nossa vida, não deixando para trás. Fala assim, não, agora vocês não tem nada a ver com a nossa vida. Pai e mãe, beijo, tchau, fui embora. Não é isso, não é abandonar. É entender e colocar um limite. Eles não podem intrometer no seu casamento. Eles podem te visitar. E você visitá-los. Mas não intrometer, então não dá, tá bom? Se isso acontece, precisa colocar limites. Os limites, eles são saudáveis. Porque tem muitas famílias que chamam famílias emaranhadas, né? São famílias que, sim, perderam completamente o limite. Sabe aquele família? Se a sua quer saber se a sua família é emaranhada? É o seguinte, a nossa não é não. Tem um grupo, né, da família. E tá todo mundo lá. Tá o sobrinho, o tio, o papagaio, o periquito, o vizinho. Tá todo mundo lá. Todo mundo lá. Então, assim, aí foi jogar bola, tropicou e caiu. A família inteira sabe simultaneamente o que está acontecendo. O WhatsApp da família tem todo mundo naquela família. Essa é a família emaranhada. Então, assim, aí um casal lá brigou. Aí põe lá no grupo da família, toda a família dá palpite, toda a família quer ajudar o casal, a família inteira dá opinião naquilo. Isso é família emaranhada, não pode isso, gente. Nós precisamos ter um limite, ter limites. Limites são saudáveis em tudo na nossa vida. Né? Limite para os filhos, né? Limite no casamento, né? Então, limite com a família. Então, é muito importante. Você que enfrenta esse tipo de problema, deixa eu dizer para você, precisa sentar aí como casal e decidir algumas coisas entre vocês. E se você mora com o papai e com a mamãe casado, né, cai fora. Tem que buscar a sua autonomia. Se prepare para estar na sua casa com a sua esposa e com o filho. Talvez tem pessoas casadas que casam repentinamente, sem programar, vão para a casa dos pais, porque aí a moça está grávida, aí nasce a criança, quem cuida da criança, quem dá a educação é a avó, né? Outro erro gravíssimo, né? E aí mora a avó, que é mãe do marido, junto, mulher que é uma casa de um jeito, a nora de outro. Vai dar problema. Então normalmente prepare. isso acontece nas famílias emaranhadas. Se você for de uma família emaranhada, você vai ficar bravo com a gente aqui, falando, mas Gina, onde se viu? Né? Mas o que a gente está falando para você é o que é saudável, o que se deve fazer, tá bom? Agora fique à vontade, né? Mas o sofrimento é muito maior. É muito maior. Então, assim, não consigo, como que eu faço? Procure ajuda, preciso de ajuda. Porque assim, você não. A pessoa ela acredita assim, nossa, mas como que eu vou deixar? Como que eu vou abandonar? Como que eu vou embora? Você não vai deixar, querida. Não vai abandonar ninguém. Não vai abandonar ninguém. Você vai ter a sua vida. Você sua vai família. construir a sua história com o seu futuro marido. Até porque você formou uma família. É uma família. Então você precisa se posicionar como uma família, sua geração. Né? E os pais continuem sendo pais amados, queridos, mas não podem decidir a sua vida. Tem muita gente que ainda está no emaranhado aí que nós estamos falando, né? A Andréia estuda muito sobre isso, né? Aí na terapia, mas a importância de você não estar envolvido financeiramente com seu pai. Além de emocionalmente, financeiramente, o pai que paga, o pai que compra, o pai que vende, o pai que resolve. Né? Não faça isso, não aceite isso, porque senão você não vai conseguir formar a sua família. Então, gente, a gente está aqui num podcast, a gente está batendo um papo, e um papo assim... Tentando orientá-los, né, também, né, quem sabe um pouco da experiência do que nós já vivemos. Né? Pois é, essas aqui são as dificuldades que os casais enfrentam, né? E se você enfrenta qualquer um desses daqui, procure ajuda, porque se você está enfrentando essas dificuldades é porque você não está conseguindo
resolvê-los, né? Você e o seu cônjuge não está conseguindo ver uma saída, então tem que procurar ajuda. O que a gente está fazendo aqui é apenas explanando para você coisas rápidas e simples, mas precisa buscar ajuda, né? Querendo ajudá-lo, né? Esse podcast também é para te ajudar. Pois é. Última. Quinta dificuldade de assumir os papéis dentro do casamento. E aí? Uau. O que fazer quando o homem tem dificuldade de assumir o papel de marido e a esposa tem dificuldade de assumir o papel de esposa? Isso é muito sério, né? Porque a Bíblia diz que nós somos o provedor, o protetor e a plataforma. Nós precisamos ser. Hoje as mulheres trabalham também, minha esposa em especial, sempre, né? Desde quando nós casamos, sempre trabalhou. E até hoje... todas as mulheres hoje, né? 90% das mulheres trabalham fora hoje. Estou dando exemplo da minha esposa, mas isso fez com que tivesse um padrão de vida melhor, exatamente porque ela sempre trabalhou muito. Né? Isso contribuiu para termos hoje alguma coisa de poder desfrutar. Estamos trabalhando até hoje. Né? Agora, a Bíblia diz que o homem é o provedor, o homem é o protetor. E também a plataforma, ou seja, o alicerce. Não é por acaso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Ou seja, a base está pronta, a base é o marido. E a mulher, então, edifica em cima de uma base. Né? Por isso que precisa definir papéis. E hoje as mulheres, como elas também têm uma vida profissional muito intensa e com várias atividades, mudam os papéis. Tem muito homem ficando em casa e mulher trabalhando. Né? E também emocionalmente as mulheres acabaram, né, mudando um pouco o comportamento emocional, né, e exatamente porque elas têm muitas atividades, elas às vezes não estão preparadas para tudo isso. Marido, filho, trabalho, pressão. Né, é uma carga, né? Carga emocional muito grande. E aí não consegue lidar com tudo isso. Sabe, gente, às vezes não é imediato, né? Às vezes você tem aí 20, 30 anos e você está dizendo, não, tá tudo bem comigo. Não, eu faço isso, eu tiro de letra, eu gosto, eu faço. Beleza. Só que eu vou dizer para você que o tempo passa. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança é uma boa. E aí, o tempo passa. A pergunta é, você vai aguentar isso até quando? Não é? Então, aqui, nós não estamos aqui para criticar o modelo que vocês decidiram seguir, não é isso? Absolutamente. Nós estamos aqui para dizer para você que o modelo instituído por Deus é um modelo que funciona, é um modelo saudável, é um modelo testado e aprovado. Perfeito. Então, assim, não quero, não gosto, não vou. Tudo bem, nós vamos respeitar você, nosso papel aqui é respeitar você. Se Deus deu o livre-arbítrio e Ele respeita, quem somos nós? Nós só estamos aqui para dizer para você, porque assim, uma das grandes dificuldades aqui, dificuldade de assumir papéis dentro do casamento. Isso traz problemas sérios, entendeu? Então, eu volto a dizer para você, se vocês estão enfrentando esse problema, precisa buscar ajuda para ajustar algumas coisas, né? É muito importante. A mulher, ela tem uma fragilidade muito grande. Eu sei que agora a gente está vivendo a época do feminismo, né? Que assim, as mulheres são iguais aos homens. Eu vou dizer para você, a mulher não é igual ao homem, nunca vai ser. Você pode escrever o que você quiser aí embaixo, não vai ser. Mulher é mulher, a gente é geneticamente diferente, os hormônios são diferentes, as características são diferentes, o músculo é diferente. Você pode ir na academia e morrer de fazer isso aqui, assim, ó. O músculozinho do tchauzinho aqui, ele vai continuar balangando. Os meninos vai lá e tchum, 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 e fica tudo bombado. Porque é diferente. Eles suportam força, né, física. Eles carregam um saco de cimento numa boa. A gente tem força emocional. A gente dá à luz um filho e tá tudo bem. Manda eles dar à luz um filho pra você ver o que vai acontecer. Agora, a gente não consegue carregar um saco de cimento. É pesado para nós. Então, assim, nós somos frágeis em muitos aspectos. O que homem e mulher têm são direitos iguais. Eu concordo plenamente. Os direitos são iguais. Agora, que nós somos iguais, nós não somos.
E as mulheres precisam entender isso, né? Não é uma competição de quem vai carregar mais saco de cimento. Nós vamos perder. Quem vai gerar mais filho? Eles vão perder. Então, assim, é uma construção em conjunto. Deus é maravilhoso, gente. Ele fez um complemento perfeito. A gente se completa. Homem e mulher se completam nas suas características. E a sociedade hoje, se você falar o que diz o manual de vida, que a mulher ela é submissa ao homem, né, isso cria um tremendo de um problema. A submissão não é para o homem pisar nela, é para estar lado a lado, é uma companheira. É submissão, é estar debaixo da mesma missão. Exatamente. A mesma missão. Então, assim, e entendendo isso, nós vamos identificar quais os papéis de um e de outro. Nós não estamos aqui querendo criar, né, um conceito novo, não é nada disso. Né? Queremos só mostrar para você que existem dificuldades, essa é a quinta e última dificuldade que nós enumeramos aqui, e tantas outras, mas a gente está dando aqui uns insights, né, amor, de como lidar com isso. Isso aqui, gente, né? A gente não inventou. A gente não inventou. São as dificuldades que os casais enfrentam. Então, se você enfrenta alguns desses problemas, procure ajuda para que seu casamento possa ser saudável. Não existe casamento perfeito. Não. Mas existe casamento saudável. O casamento que vai durar, o casamento que vai ser de companheirismo, de conquista, de alegrias e tristezas, né? Esses são os casamentos que vão durar. Esses são os casamentos que vão permanecer. Perfeito. Porque eu acredito que você está assistindo aqui a gente, não casou para separar. Ninguém casou para separar. Ninguém vai para o casamento falando assim, não, eu vou casar, mas daqui 2 anos eu vou separar. Não faz isso. Ninguém faz isso. Todo mundo casa com a expectativa de ser feliz para sempre. Todo mundo casa na expectativa de ter uma família feliz. Todo mundo casa na expectativa de compartilhar a vida, né? Então, quando isso não acontece, a gente fica extremamente frustrado. Isso é tão real que quando a gente atende pessoas que divorciaram, né? A frustração, a tristeza, a angústia que acompanha um divórcio é muito grande. Muito bem, tudo isso estamos trazendo aqui nesse podcast exclusivo sobre essas dificuldades, né? Algumas dificuldades. Muitas dificuldades. E tantas outras, mas é importante a gente sempre frisar e entender o que te trouxe até aqui no seu casamento não é suficiente para levar você aonde você precisa estar. Por isso que existe esse momento aqui, para você refletir, avaliar, pontuar e ver aonde você pode ir mais longe, né? E como vencer essas dificuldades. Não dá para ir mais longe. Meu casamento está ótimo, que bom, né? Mas eu tenho certeza que vai ter momentos difíceis e quem sabe esse podcast ajudou você, vai lembrar você no momento oportuno. Se prepare para os momentos difíceis, né? E se valeu a pena para você, compartilhe com alguém. Compartilhe, aperte o sininho aí, né? E se inscreva no canal, tá bom? Até a próxima. Em breve estaremos aqui falando sobre as 5 linguagens do amor. Fique ligado. Valeu. Tchau.